Bem-vindas e bem-vindos à segunda aula sobre a história da internet do curso de Comunicação Política da Fundação Perseu Abramo. Como vimos no final da última aula, ocorreu uma transição para um modelo privado de governança da internet, quando aconteceu a autorização para a exploração privada dos serviços de registro de domínios e também com a criação de uma entidade de governança. Mas esse caminho para a privatização, ele já tinha sido imaginado anteriormente, não foi um acontecimento fortuito. Ainda na década de 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos forneceu um financiamento para que os fabricantes de computadores já incorporassem em suas máquinas o protocolo TCP/IP. E foi essa incorporação, junto com a grande disseminação dos computadores pessoais no início da década de 1990, que ajudou a transformar o próximo marco histórico do qual vamos falar no grande impulsionador da globalização da internet. Tim Berners-Lee e Robert Cailliau, dois cientistas do CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, desenvolveram uma rede lógica que facilitava o acesso de não-experts à internet. E aí a web foi lançada em 1991 e foi chamada de World Wide Web, WWW. E é um dos grandes saltos tecnológicos que tivemos no século passado, porque ela interconectava milhões de pessoas ao redor do mundo com um certo nível de livre acesso, porque não havia necessidade de autorização de uma organização central para que as pessoas pudessem se incorporar à rede. Então, as narrativas que acompanhavam a rede naquele momento eram muito entusiasmadas sobre a possibilidade de criação de uma rede, de uma sociedade mais equitativa, próspera, democrática. Muitos acreditavam que a internet podia ser uma rede descentralizada, democrática, espontânea, em que os nós constituintes, até certa medida, estariam igualmente empoderados nas decisões, porque as trocas eram realizadas de forma direta, sem necessidade de mediação por estruturas institucionalizadas. De fato, ela realmente trouxe grandes avanços para a humanidade, né? Como novas formas de relacionamento, de consumo, velocidade e alcance da comunicação, capacidade produtiva e outras questões que influenciariam na eficiência e eficácia das trocas sociais. Mas para os teóricos Ramesh Srinivasan e Adam Fish, essa visão exclusivamente cyberotimista trata a tecnologia como autônoma e transcendente, como um espaço desterritorializado, um espaço que existe acima e além das leis, contextos, lugares e pessoas, e isso não poderia estar mais distante da realidade. Eles afirmam que o mito de que a internet torna as pessoas iguais ao redor do mundo e de que supera as desigualdades geográficas foi refutada por realidades preocupantes que mostram como as economias digitais trazem riqueza de forma desproporcional para poucos. A rede aderiu e ajudou a disseminar o que Dardot e Laval chamam de cosmocapitalismo, um novo sistema de normas que se apropria das atividades de trabalho, dos comportamentos e das próprias mentes. Esse novo sistema estabelece uma concorrência generalizada, regula a relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros, segundo a lógica da superação e do desempenho infinito, que é considerada por muitos autores como pautada em princípios neoliberais. Benjamin Lovelock chama esse modelo de modelo de captação. Ele fala que a web trouxe essa formação de grandes bancos de dados, gigantes bancos de dados. E o fluxo de informação também cresceu de uma forma e numa velocidade que antes não era conhecida. Então, cada dia a gente tem mais informação e a velocidade é maior. Como a gente pode ter acesso à informação dessa forma? Ela se tornou complexa, na verdade, porque ela é abundante e muito veloz. Então, como poderíamos descobrir exatamente a informação que queríamos em uma grande massa de dados desorganizados? A gente passou a ter a necessidade de curadoria dessa massa de dados, de alguns filtros intermediadores que pudessem organizá-la para nós. Por exemplo, se quisermos saber a informação de que grupos de pesquisa, em que universidades uruguaias tem grupos de pesquisa sobre participação. Se você tem uma grande massa de dados onde está tudo colocado lá, tem que ter alguma forma de você organizar essa informação para você chegar exatamente no que você quer. Então, a gente precisava dessa redução
da complexidade, com a introdução de regras e ferramentas para a triagem desses dados, né, a formalização de procedimentos. E algumas empresas se apresentaram nessa tecnologia antes de outras instituições. Foi a forma como essas grandes corporações de tecnologia digital, ou como se chamam Big Techs, acabaram ganhando proeminência nesse contexto, né, nessa ecologia. Elas foram capazes de se posicionar de forma privilegiada na ecologia informacional que surgia, tornando-se hábeis para captar os fluxos de internet e atuar como filtros intermediadores e dali extraírem tanto utilidade social como também passarem a extrair valor econômico dessas trocas. Esse modelo de governança, de acordo com Lovelock, trouxe a rede novamente para um modelo quase centralizado, né? Ela promove uma recentralização da rede, porque passamos a ter intermediadores para quase todas as trocas que realizamos, e essas big techs estabelecem um controle algoritmo de todas essas trocas. A esse modelo, todas essas empresas que podemos ver aqui nesse slide aderiram, e elas foram capazes de direcionar o desenvolvimento da maior parte da economia internacional a partir de então. E a concentração de recursos de poder na mão dessas grandes empresas de tecnologia continua a crescer e frequentemente expande suas fronteiras, tanto que hoje vivemos o que se chama de dataficação, que é a coleta de informação de tudo que existe e a ação de transformar esses resultados em dados quantificáveis. Os serviços disponibilizados hoje pela internet são capazes de coletar, armazenar, analisar e rentabilizar a informação de todos os seus usuários. E a coleta desses dados ocorre pelos meios mais diversos possíveis. Ela se manifesta de forma quase integral à nossa vida, tanto que a gente conhece hoje a internet das coisas, que é a internet que está presente além dos dispositivos digitais mais comuns, como celulares ou microcomputadores, também está presente em tratores, relógios, roupas, geladeira, fogão. Tudo isso hoje está interconectado e coletando informação. Então, as tecnologias que estão presentes nesses dispositivos são capazes de identificar hoje os nossos hábitos de consumo, comportamento espacial, relações de afeto, preferências pessoais, posicionamentos políticos e muitas, muitas outras informações. Como a coleta dos nossos dados é constante, só aumenta também a extensão com que essas big techs mediam nossas relações com tudo que existe. O professor de cultura e mídia Trebel Scholz fala dessa intermediação quando ele afirma que há um protagonismo crescente de empresas transacionais que vendem facilidades mais do que bens físicos ou serviços diretos. São empresas de logística que operam meu carro, meu apartamento, minhas emoções e meu tempo. O filósofo da tecnologia Andrew Feinberg diz que enquanto não tínhamos a capacidade de atribuir grande dano à tecnologia, esse não era um questionamento sério. Mas o atual estado das coisas exige de nós uma reflexão. É claro que houve grandes avanços, mas o atual modelo de economia política da internet também promove a constante vigilância e invasão de privacidade dos cidadãos, a formação de bolhas ideológicas e grande polarização social, o reforço de vieses socioeconômicos e, mais do que isso, a interferência em processos político-democráticos, como é o caso das eleições. Nós vimos isso acontecendo com o Facebook no Brexit e nas eleições dos Estados Unidos de 2016, e também com o WhatsApp nas eleições do Brasil em 2018, as eleições da Índia em 2019 e em diversos outros contextos. O papel crescente que essas mídias vêm desempenhando em processos democráticos, principalmente em processos influenciando os processos políticos. Mas é interessante que Feinberg também chama atenção de que esse não é um problema sem solução. O problema não está na tecnologia como tal, senão em nosso fracasso até agora em inventar instituições apropriadas para exercer o controle humano dela. Poderíamos domar a tecnologia submetendo-a a um processo mais democrático de projeto e desenvolvimento. É verdade que estamos em uma disputa assimétrica para suplantar essa realidade, mas já há várias iniciativas sendo mapeadas nesse sentido. A primeira delas é a regulação desse ambiente altamente desregulado.
Um dos temas quentes que estamos discutindo hoje é a produção e a disseminação em escala industrial de fake news e a nossa dificuldade em combatê-la. E a privacidade, a coleta indiscriminada de dados também está sendo discutida no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vemos várias iniciativas surgindo, algumas com alguns efeitos não desejados, algumas que estão em incompatibilidade com o Marco Civil da Internet, mas o que a gente vê é o surgimento de cada vez mais essa discussão dentro da sociedade. E a regulação vai ser tema específico do último módulo desse curso. O segundo movimento que tem se fortalecido tanto em termos teóricos como práticos é o mapeamento e o encorajamento de iniciativas baseadas no princípio do comum. O comum é um princípio geral de autogoverno da sociedade e de auto-organização da produção que ultrapassa a dicotomia clássica entre Estado e mercado. É um princípio de organização social, de acordo com Silvia Federici, uma forma de organização que presume que temos responsabilidades não apenas em relação a nós mesmos ou a nossa família imediata e amigos, mas que temos a responsabilidade para com toda a comunidade. Como exemplo, existem mais de 300 iniciativas mapeadas hoje no mundo inteiro que são baseadas nos princípios do comum, e elas se opõem à ideia de uma economia compartilhada, que é um modelo seguido por plataformas como Uber, Airbnb e outras mais. A economia compartilhada extrai valor de ativos e propriedades de outras pessoas e não divide com elas nem os lucros, mas principalmente os custos. Então, o motorista do Uber, ele é responsável por todos os custos de oferta de serviço, a não ser a ligação com o cliente, mas pela aquisição, manutenção do carro, pagamento de impostos. E a mesma coisa acontece com essas outras plataformas. Já as cooperativas de plataforma, que são baseadas em princípios de comum, a força de trabalho é dona e gestora de suas próprias plataformas. Os associados dessa cooperativa dividem todo o seu lucro e também a decisão, a gestão de como o serviço deve ser desenvolvido. De forma simples, eles podem ser entendidos como um Uber dos próprios motoristas. Tem também o exemplo de gestão compartilhada de recursos sendo testados em cidades como Barcelona, e sua iniciativa do Barcelona em Comum. Tem o movimento Comuns, liderado pela candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila, que busca aproximar a sociedade civil e a juventude da ação política e oferece aulas de formação política. Todas essas iniciativas, no final, têm limitações, mas elas estão procurando trazer uma alternativa a essa atual economia política da internet. Como a Federici falou, não há comuns puros. Hoje ainda não há. Temos que pensar em algo que nós ainda vamos produzir. Vamos criar essas novas formas alternativas de ação. E eu termino esse conjunto de vídeos sobre a história da internet com uma frase do John Duda, que eu acho que resume tudo o que foi discutido até aqui. Ele é um pesquisador sobre democracia colaborativa e falou essa frase em uma conferência sobre cooperativas de plataformas. Sem democratizar nossa economia, não seremos uma democracia.